Muito boa noite. E hoje eu queria comentar com vocês sobre justamente o que está aparecendo aqui. Um bar, só que em vez de bebidas, nós temos livros. E é algo curioso. Normalmente quando as pessoas entram aqui na minha casa, eu tenho aqui livros desse lado, tenho livros do outro lado. Minha sala é repleta de livros. Assim como a casa de vários rabinos. As pessoas normalmente perguntam: o que é isso? Para que tanto livro na sala? Normalmente na sala as pessoas colocam enfeites, colocam quadros, uma televisão bem grande, mas não livros. Livros você coloca dentro de casa, em algum lugar. E para que tantos livros? As pessoas toda hora me perguntam, porque eu tenho livros aqui em casa, tenho livros na sinagoga, na minha sala, fora. Para que tanto livro? Então hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre a importância dos livros. Só para deixar uma frase de impacto, o Rebbe diz: os livros têm almas. Então, só para a gente entender que o livro é bastante sagrado. Tanto é que o livro, quando a gente pega um livro de Torá, falando de livro de Torá, você pega um livro de Torá, você dá um beijo na hora de abrir, na hora de fechar, você tem um respeito. O livro ele não fica de ponta cabeça, o livro ele não fica jogado. Nós cuidamos dos livros como objetos sagrados. O maior símbolo é o Sefer Torah. Quando o Sefer Torah ele é retirado da arca, todo mundo se levanta, a gente se aproxima, dá um beijo no Sefer Torah, a gente fica observando o Sefer Torah, deixa o Sefer Torah passando, a gente dá todo o kavod, toda a honra para o Sefer Torah, e de certa forma todos os farim, todos os livros, eles são Sifrei Torah, eles são livros de Torah, que devem ser dado o máximo respeito. Só que tem algo mais importante. Não é apenas ter livros para estudar Torá. Isso com certeza é o principal objetivo dos livros. Mas mesmo que você não estude os livros, ou mesmo que você não estude todos os livros que você tem em casa, eu posso dizer que eu não estudei todos os livros que eu tenho na minha casa. Os livros, eles têm almas, e os livros, eles trazem santidade para casa. Essa é uma das campanhas que o Rebbe de Lubavitch instituiu, de ter o máximo de livros judaicos possível na sua casa. Eu comecei a minha coleção talvez com 11, 12 anos. Nunca é tarde para começar. Depois a gente vai dar algumas dicas como começar a montar essa biblioteca, mas o importante é entender o que os livros eles trazem. Quando você pede para alguém: por favor, me passa água. Pode ser que é uma jarra enorme, tem só um pouquinho de água, mas você fala: me passa água. Você não fala: me passa a jarra. Me passa o leite. Você não fala: me passa a garrafa de leite. Me passa a embalagem. Nós definimos algo pelo seu conteúdo e não pela sua embalagem. Então, quando alguém pergunta: me defina a sua casa. Minha casa não são meus quadros, ou não deveriam ser. Eu devo ter uma casa linda, devo decorar a casa, se eu puder decorar, decoro muito bem a casa. Porém, qual que é a essência da casa? Primeiramente são as pessoas. E as pessoas, elas têm um conteúdo, elas têm algo que... Uma coisa até interessante que uma vez eu escutei de um rabino, ele falou uma coisa que me tocou. Ele disse que você às vezes chega estressado em casa, cheio de problemas, cheio de preocupações. Você senta no sofá e você olha para a sua biblioteca. E quem conhece um pouquinho dos livros, conhece um pouquinho da história judaica, naquela biblioteca você tem lá séculos e séculos. Você tem desde a Torá, que foi dada a Moshe há mais de 3.000 anos. Você tem o Talmud, que é mais ou menos 1.500 anos. Você tem o Maimônides, 900 anos. E você começa a pensar em cada um deles. E como que a vida deles não foi fácil. E como que a história se perpetuou. E os escritos deles estão sendo estudados hoje, depois de 1, 2, 3, 5, inúmeros séculos. Nós temos no nosso poder hoje acesso à história, ao sentimento, aos ensinamentos de grandes sábios ao longo dos séculos.
ao longo dos milênios. E esses ensinamentos nos dão força para continuar firme. Se você estudar um pouquinho da história do Maimônides e ver como ele escreveu os livros mais incríveis durante perseguição, durante pandemias e assim por diante. Nós temos uma conexão muito forte com os livros, quem escreveu os livros e a alma dos livros. E por isso, da importância de ter a biblioteca judaica em casa. Mas por que eu estou falando justamente sobre isso hoje? Porque hoje à noite nós temos essa energia no ar. Hoje é o dia de Rei Tevet, 5 de Tevet. O que aconteceu 5 de Tevet? Então um pouquinho de história. Os sábios, eles sempre deram muita importância para os livros judaicos. E eu quero falar agora especificamente sobre a biblioteca oficial do Lubavitch, do movimento Lubavitch, começando com o quinto Rebbe de Lubavitch. O Rebbe Rashab, ele começou uma biblioteca em épocas adversas, perseguição, os bolcheviques e assim por diante, na Rússia, acabou perdendo toda a sua biblioteca. O seu filho, o Rebbe anterior, o sexto Rebbe de Lubavitch, Rabbi Yosef Yitzchak, ele começou novamente a construir uma biblioteca, uma coleção. E ele perdeu. Não, ele não perdeu. Ele está correndo perigo de vida na Rússia comunista. Ele foi preso, foi solto por ser um judeu praticante, ser o líder judaico da época, como nós já contamos em várias ocasiões. E em dado momento falaram para ele: você tem que sair, corre, sai da Rússia. Ele falou: ok, mas eu não saio sem meus livros. Esquece os livros, salva a tua vida. Eu não saio sem os livros. Uma história inteira, conseguiu sair com os livros. Só que, depois de um pouco começou a Segunda Guerra, ele teve que fugir novamente. E toda uma história também, como que ele foi para os Estados Unidos, e nessa bagunça toda ele acabou perdendo os livros. Algo que emocionalmente, espiritualmente foi forte para ele, ele pediu para recuperar isso. E milagres, depois de um ano, conseguiram encontrar a biblioteca do Rebbe e conseguiram resgatar e trouxeram para Nova York a biblioteca. Essa biblioteca começou com alguns livros e foi crescendo, 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 e depois o nosso Rebbe, que assumiu a liderança, o genro do Rebbe anterior, continuou essa biblioteca se tornou muito valiosa, até inclusive financeiramente, porque eram livros raros, manuscritos que foram comprando, pessoas foram doando, e assim foi construída uma biblioteca judaica, provavelmente a maior e mais valiosa biblioteca judaica do mundo. Acontece que, devido ao valor financeiro que tinham esses livros, esses manuscritos raros, aconteceu um episódio triste. Começou a sumir livros da biblioteca. Ninguém sabia, ninguém se deu conta disso até meses depois, quando viram que de repente estava muito vazia a biblioteca e tinha sumido livros importantes, e foram tentar descobrir o que aconteceu. Instalaram uma câmera e, infelizmente, um dos descendentes do Rav Yosef Yitzchak, um dos familiares, que não era muito ligado ao judaísmo, ele estava roubando esses livros e vendendo. Quando foram se dar conta, 400 livros caros, raros, tinham sido vendidos, tinham sumido e estavam sendo vendidos por preços muito altos ao redor do mundo. Quando se deram conta disso, isso foi algo que afetou a saúde do Rebbe. O Rebbe falou: isso é muito grave. Tentaram conversar diplomaticamente com essa pessoa para ele devolver. Ele falou: não, eu sou um herdeiro, isso daqui faz parte da herança, isso é meu e não vou devolver de jeito nenhum. O Rebbe levou isso muito a sério. Ele avisou em público, ele tentou de todas as formas, não deu certo, ele avisou em público falando que quem estava com esses livros, ele estava com uma bomba prestes a estourar em casa. Porque esses livros, eles pertencem à biblioteca, que não tem um dono particular. Essa biblioteca é de uso
e de pertencimento ao Rebbe anterior, o Rabbi Yosef Yitzchak, que era o sogro dele, e ninguém tem direito de pegar. A herança é de algo particular. Isso não é algo particular, isso é algo público. E assim começou todo um movimento para tentar resgatar. Esse homem, ele não aceitou conversa e acabaram indo para a corte comum. Imagina só. Ir para a corte comum para discutir se os livros judaicos eles pertenciam à família ou eles pertencem ao movimento Lubavitch. Essa era a discussão. Se fosse um objeto particular, tem que dividir entre os herdeiros, a herança. Se é algo da instituição, da empresa, da instituição, vamos chamar assim, isso tem que ser, essa instituição continua sendo o domínio da instituição. Resumindo a história, a esposa do Rebbe, que era a filha do dono original da biblioteca, ela foi prestar depoimento no tribunal americano e ela falou a frase que convenceu o juiz, apesar dele não ser judeu, apesar dele não conhecer a história e todo o valor sentimental, a frase que ela falou mudou todo o rumo, porque estava para perder. Porque pela lógica, quando uma pessoa falece, se divide os objetos entre os herdeiros. A Rebbetzin Hayamushka falou o seguinte: o Rebbe e os seus livros pertencem aos Hassidim, pertencem aos seus seguidores. Ela tentou resumir aqui algo muito profundo. Que o Rebbe não é uma pessoa particular, o Rebbe é uma pessoa pública. O que significa isso? A vida do Rebbe nunca foi para ele algo particular, então não tinha objetos de pertencimento particular, porque a vida inteira dele, não só os livros, a vida dele, a existência dele é em função dos seus alunos. Os alunos continuam vivos e os livros continuam pertencendo aos alunos. E isso foi algo histórico. Então, estamos falando de 1987, o Tribunal Comum falou: os livros pertencem ao movimento Lubavitch, pertencem ao povo judeu, e eles não pertencem a uma pessoa particular. E com isso, caso encerrado, ele foi obrigado a devolver os livros. Isso foi uma data de grande comemoração, até hoje é uma data de comemoração, o dia de Rei Tevet, 5 de Tevet, onde nós comemoramos a vitória dos livros. Essa foi a linguagem que o Rebbe chamou esse dia. A vitória, Dida Natzach, a vitória dos livros. Então não é uma vitória particular minha, eu como Rebbe. Então o Rebbe não precisava disso pelo valor financeiro. Ele não tinha um apego com os livros como se fosse uma coisa particular, mas é a simbologia que estava por trás disso. O que representam livros judaicos? Os livros judaicos, eles representam muito mais do que apenas livros. Então, se você tem a possibilidade de ter acesso a um conteúdo com um livro digitalizado, hoje em dia é muito fácil. Você pode ter, é muito mais fácil você ter acesso a inúmeros livros pela internet. Porém, nada se compara aos livros físicos, às almas dos livros. Não é o conteúdo apenas, é a alma que tem dentro de cada livro. Então, hoje vamos incentivar. Essa é uma campanha que o Rebbe sugeriu para o dia de hoje, cada um adquirir pelo menos um livro judaico na data de hoje, começando hoje à noite, Rei Tevet, quarta-feira até amanhã à noite. Adquira um livro judaico. Como começar a montar então a sua biblioteca? Bom, primeira coisa é o Chumash. Chumash é o Pentateuco, certo? A tradução, então os Hamishá Chomshei Torá são 5 livros de Torá: Bereshit, Shmot, Vaikra, Bamidbar, Dvarim. Esse livro básico, e nós temos que ter a versão judaica. É muito complicado a gente ter a Bíblia sem os comentários, sem o Rashi, por exemplo, porque está escrito, por exemplo, apenas um detalhe, está escrito olho por olho, dente por dente. O literal é: se alguém furou o teu olho, você fura o olho dele. Se alguém quebrou teu dente, você revida. Essa não é a explicação judaica. A explicação judaica é: se alguém feriu o teu olho, você
tem que pagar o valor do olho. Por isso que é da importância de você ter uma explicação judaica, uma versão judaica. Então não é Bíblia, é o Humash. Ter a Torá, e hoje em dia, graças a Deus, tem inúmeros livros em português com comentários. Tem da editora Mayanot, o Rashi, e tem da editora Bait, que é já intercalado a explicação do Rashi com o Midrashim. Tem o pequeno Midrash que explica o Chumash. Tem inúmeros livros, não faltam livros judaicos. Pode entrar na editora Mayanot, ou livraria Sefer. Tem várias opções de comprar livros judaicos para sua casa. Chumash, dica número 1. Obviamente, um Sidur, o livro de rezas, e o livro de Salmos, o Teilim. O Tanakh, a Torá não é só os 5 livros, são 24 livros da Torá. Tem o Tanakh, e hoje em dia também tem em português vários livros desses. Que se alguém quer se aprofundar mais, temos o Talmud. Também temos o Talmud em português. Kitzur Shulchan Aruch, o código de leis, como se comportar no dia a dia. Temos o código de leis resumido. O Tânia, que é a base da mística judaica. Um livro que todo mundo deve ter e também estudar. O Tânia já é um livro mais complicado de estudar sozinho. Todos estão convidados, a gente costuma estudar juntos, toda terça e quinta-feira, o Tânia. E assim por diante. Não faltam livros judaicos. O importante é, vai comprando aos poucos, vai decorando a sua casa. E mais importante, vai trazendo santidade, vai trazendo almas que vão proteger e vão educar a próxima geração. Aquilo que eu coloco no centro da minha casa é o que eu estou demonstrando para os meus filhos, que é o mais importante. O que é o centro da sua casa? Será que é a televisão? Ou será que são os livros? Será que é a mesa de jantar? Ou será que é o sofá? E assim por diante. Nós temos que ter essa reflexão. Qual é a mensagem que eu quero passar para mim? Quais são meus verdadeiros valores? E o que eu quero passar para as próximas gerações? Vamos aproveitar então essa data, aproveitar essa energia, focar nas nossas prioridades e adquirir livros judaicos para a nossa casa. E nada mal, de vez em quando, abrir esses livros, estudar um pouquinho, e com certeza vai trazer muitas brachot, muitas bênçãos, saúde e só coisas boas para todos nós. Que assim seja. Uma boa noite.